Bom, então hoje a gente vai falar de influenza vírus, né? O vírus que causa a gripe. A família do vírus influenza é uma família bastante expandida, tem vários vírus dentro dessa família que afetam diferentes animais, inclusive o ser humano. Dentro da virologia, este é um ortomixoviridae. O influenza vírus tem várias características comuns a todos que a gente vai rever e sua classificação. Então, o ortomixoviridae tem 5 gêneros, influenza A, B e C. Para nós, mais importantes são influenza A e B, sendo que o vírus C também pode causar doenças humanas, mas isso é mais raro. A maioria dos casos de gripe são causadas pelo influenza A e pelo influenza B. O vírus é um vírus de RNA, né? Então seu material genético é RNA, é uma fita simples negativa, e a diferenciação desse vírus entre eles, do influenza A, influenza B e influenza C, vem dentro, obviamente, das suas diferenças antigênicas e genéticas, sendo que, como a gente falou, os vírus influenza A podem infectar humanos, outros mamíferos e aves, o vírus influenza B, humanos e focas, e o vírus influenza C, humanos e porcos. Então, dentro da sua estrutura viral, a gente tem uma dupla camada lipídica que envolve o material genético, e por cima dessa camada lipídica duas glicoproteínas, que a gente chama de neuraminidase, e a gente abrevia pelas letras NA ou N, e hemaglutinina, que a gente abrevia pelas palavras HA, pelas letras HA ou só H. A proteína M2 de membrana e esse RNA que dentro desse vírus está ali distribuído em 8 fragmentos. Além disso, a transmissibilidade desse vírus é de pessoa a pessoa por via respiratória, né, uma transmissão via de gotícula ou eventualmente material contaminado. Então, se você estiver contaminado e infectado e beber num copo e outra pessoa beber no mesmo copo que você, há também a chance desse vírus ser transmitido, e obviamente existe a transmissão de animais, e é por isso que as pandemias, né, as epidemias de gripe levam o nome de gripe suína ou gripe aviária, porque a gente está falando do animal de origem. Bom, a hemaglutinina é uma proteína da superfície que a gente vai ver no esquema, que ela se fixa ao ácido ciálico, que é uma substância que é expressa no epitélio respiratório, né? E a neuraminidase faz a clivagem desse ácido ciálico e hemaglutinina, fazendo com que esse vírus seja importado para dentro da célula, liberando RNA e produzindo novas partículas virais. As glicoproteínas têm bastante importância porque é contra elas que os remédios agem, né? Tanto as amantadinas contra a hemaglutinina e os inibidores de neuraminidase, o oseltamivir, o peramivir e outras drogas dessa família. É um vírus que tem capacidade de permanecer no ambiente por longos períodos, né? 32 dias a 4 graus, 17 dias a 17 graus e 1,5 dias a 28 graus. Então, quanto mais calor, menor a chance desse vírus sobreviver no ambiente. Quanto mais frio, maior a sua resistência. Mostrando aí por que é nas épocas de frio que a gente tem as epidemias, a gente tem a maior transmissibilidade desse vírus. Além disso, ele consegue permanecer em resíduos como fezes e outros resíduos alimentares e lixo mesmo por vários dias. Superfícies, o vírus também consegue sobreviver, papel, roupa, tecidos, eles conseguem sobreviver durante algum tempo. Bom, aqui no esquema a gente vê a estrutura do vírus, então a gente vê a camada de glicoproteína, né, a camada bilipídica e as glicoproteínas sobre essa camada. Então a gente tem a hemaglutinina, a gente tem a neuraminidase e dentro do vírus a gente tem o RNA. Importante também notar o canal M2, né, que é um canal de íon, na verdade, é um canal praticamente que permite a passagem de hidrogênio, e o ambiente intracelular é muito mais ácido que o ambiente extracelular, e na hora que esse vírus entra dentro da célula, a entrada de um átomo de hidrogênio, né, de um próton aí, é capaz de fazer com que essa membrana se desfaça, liberando o RNA. E aí, como a gente tipa esse vírus? Por que os vírus recebem esse nome? Porque a gente tem diferentes tipos de hemaglutinina e diferentes tipos de neuraminidase. Então a gente percebe aí que várias das diferentes formas dessas glicoproteínas estão associadas a diferentes animais, né? Mas a gente percebe que o H1N1, por exemplo, são duas glicoproteínas associadas aos seres humanos, aos porcos, às aves, mas a gente também tem algumas que são exclusivas das aves e outras exclusivas de alguns animais. E dependendo da presença de cada glicoproteína na superfície celular, é como a gente vai chamar esse vírus daqui para frente. Além disso, é importante a gente lembrar sobre o drift e o shift antigênico. O que significa isso? Ano após ano, esses vírus acabam sofrendo alguma mutação. E é por isso que a gente vacina anualmente as pessoas.
O drift antigênico são mutações menores, são pequenas mutações no RNA que levam a discretas mutações da hemaglutinina. Já o shift viral são mutações maiores, né, mudanças de segmentos de RNA, então a gente falou, dentro do vírus tem 8 segmentos, então quando você troca um desses 2 segmentos, e geralmente acontecem por recombinação gênica de 2 vírus diferentes, você tem uma mudança importante. Isso faz com que a população não esteja preparada para esse vírus, não tenha anticorpos capazes de lutar contra esse vírus, mostrando aí o poder pandêmico desse vírus. Vale lembrar que a gente tem uma pandemia a cada 10 anos, justamente porque esse é o tempo de shift do influenza A, mais ou menos 8 a 10 anos. Então, o que acontece é que você tem um vírus, eventualmente um vírus que pode ser suíno ou vir de aves, acaba passando para um outro animal, que pode ser o ser humano ou pode ser um porco, que existe aí um vírus próprio deste animal também. E dentro do epitélio respiratório deste animal, você acaba tendo a recombinação gênica desses vírus, né? Então, você pega parte do material genético de um, parte do material genético de outro, e acaba fazendo um subtipo novo de vírus, né? Então, esse é o shift antigênico. E aí você tem as diferentes mutações, levando ao fato de que as pessoas não vão ter uma reserva de anticorpo para este vírus e acaba levando às pandemias. Muito bem, no esquema agora a gente percebe como o vírus entra na célula, né? Então você tem a ligação da hemaglutinina no ácido siálico, a clivagem desse ácido siálico com a neuraminidase e a entrada do vírus na célula, fazendo com que esse canal de íon receba aí um hidrogênio do citoplasma celular, fazendo com que esse vírus se abra, né? E aí este RNA acaba sendo carregado para o núcleo, onde ele vai ser sintetizado novas proteínas virais no retículo endoplasmático rugoso, e aí você tem a montagem do vírus na superfície da célula, né? Então por isso existe uma membrana aí lipídica nesse vírus, porque é lipídio da célula hospedeira, e aí o extravasamento de novos vírus. E aí aqui também a gente percebe que existe a capacidade de resposta imune do organismo, ele fundamentalmente cobrindo hemaglutinina, cobrindo a neuraminidase de anticorpos, você não tem a ligação à célula hospedeira e a entrada e a infecção da célula hospedeira. Então a vacina serve justamente para isso, para que a gente produza anticorpos e evite a entrada desse vírus na célula. Do ponto de vista da fisiopatologia da doença, o que acontece é que a infecção viral do epitélio respiratório leva à destruição deste epitélio e uma quebra na barreira mucociliar, né? Se você perde essa capacidade de produzir células, você perde as células caliciformes do epitélio respiratório, você para de produzir muco, você tem uma parada do batimento ciliar também, e isso faz com que a facilidade desse vírus infectar células vizinhas aumente. O que pode acontecer é que vários vírus, eventualmente bactérias que colonizem a via aérea superior, por exemplo, Streptococcus pneumoniae, infectem o mesmo polimorfo nuclear. Isso faz com que esse macrófago morra, né? Induz mecanismos de apoptose. Quando você expõe a membrana basal, né, pela perda do epitélio respiratório, isso aumenta a facilidade com que bactérias do própria cavidade nasal vão ter aderência aí a esse epitélio, eventualmente o epitélio traqueal, brônquico e pulmonar, fazendo com que o paciente possa evoluir com uma infecção bacteriana superajuntada. Então não é raro, em casos de influenza, devido a este fato, que o paciente evolua depois do quadro de influenza, ou mesmo concomitante à infecção, com uma infecção bacteriana superajuntada. A resposta imunológica ao vírus é uma resposta do tipo TH1, né? Então dependente aí de células citotóxicas para destruir a célula infectada. Isso faz com que a resposta TH2 diminua um pouco no momento da infecção pelo vírus. E a gente sabe que o pneumococo fundamentalmente é uma bactéria capsulada e que precisa de anticorpos para sua opsonização. Então, além de todo esse mecanismo que diminui a célula macrofágica, aumenta a aderência bacteriana, você ainda por cima tem uma menor produção de anticorpos nesse momento, fazendo com que dentro da infecção por influenza você tenha uma maior facilidade de infecções bacterianas. E quais são as manifestações clínicas? Diferente do resfriado comum, que tem um certo pródromo, né, tem um certo período onde ali de 24, 48 horas, onde você sabe, fica com aquela ação de putz, eu sei que vou ficar doente, a manifestação clínica da influenza é diferente. O início é abrupto dos sintomas. Um dia você está bem, no dia seguinte você está mal. E não é um crescendo, não vai piorando ao longo do dia. Você realmente fica mal praticamente espontaneamente.
Então, apesar de você ter um período de 24 horas de incubação a partir do contato com o vírus, e a partir daí começa a manifestar febre alta, calafrios, cefaleia, fadiga, mialgia, artralgia, inapetência ou anorexia, bastante dor de garganta, coriza e realmente um mal-estar muito importante generalizado. Em geral, a febre é acima de 38 graus, diferente do resfriado, que em geral não dá febre, em geral, se dá uma febre, dá uma febrícula, 37,5. A duração é sempre maior do que 3 dias, né? Então o paciente que tem gripe, está gripado, tem infecção por influenza, fica de cama aí durante 5, 7 dias. Os sintomas respiratórios podem ser progressivos, né, com falta de ar, taquipneia, tosse seca e dor torácica, e geralmente duram mais do que os sintomas sistêmicos. Em geral, a tosse, inclusive, perdura após a infecção propriamente ter passado. E a gente não pode esquecer dos pacientes no grupo de risco que podem evoluir com síndrome respiratória aguda grave, que são os pacientes que são pneumopatas, então asmáticos, DPOCs, fibrose cística, fibroses pulmonares por outras causas, pacientes imunocomprometidos, gestantes, pacientes acima de 60 anos, idosos, cardiopatas, as crianças menores do que 2 anos, pacientes com HIV/AIDS e nefropatas têm um risco muito maior de evoluir com síndrome respiratória aguda grave, e é nesses pacientes que a gente tem que ficar de olho fundamentalmente. Então, basicamente, você tem 2 formas clínicas, né? Praticamente uma forma onde você tem a infecção da via aérea respiratória superior, e este é um paciente que, em geral, evolui só com síndrome gripal, e você tem um paciente que pode evoluir com síndrome respiratória já aí acometendo o pulmão e síndrome respiratória aguda grave, esse é o paciente que, em geral, evolui bastante mal, né? A gente, na tabela aqui, apresenta a principal diferenciação entre o influenza e o resfriado comum, né? Então entre o quadro clínico, o início dos sintomas, entre o influenza que é abrupto, o resfriado que é mais gradual, a febre que usualmente é alta no influenza e ausente ou baixa no resfriado, e por aí vai, né? Levando ao grau de exaustão, né? Gripe realmente deixa o paciente de cama, e o resfriado você ainda consegue ser funcional, consegue trabalhar. A evolução costuma ser de 1 a 2 semanas, né? 7, 10, 15 dias, eventualmente podendo se estender a aparecimento de alguma complicação, e no resfriado, em geral, 3, 4 dias é o suficiente para você estar melhor. A ocorrência do influenza é sazonal, principalmente nos meses de frio, mas obviamente pode acontecer o ano inteiro com um menor grau. O resfriado é uma doença que acaba cometendo, não tem uma predileção de tempo durante o ano. E aí a gente nos leva à principal complicação, né, da infecção pela influenza, que é a síndrome do desconforto respiratório, que na verdade é o tipo de insuficiência pulmonar provocada por diversos distúrbios que levam a um edema pulmonar não cardiogênico, né, com acúmulo de líquido no alvéolo, onde você vai ter uma diminuição da troca gasosa. É uma resposta inflamatória grave, há diversas formas de acreção no pulmão, e o influenza é uma delas, e essa patologia obviamente pode levar o paciente a ser entubado, evoluir com insuficiência respiratória e eventualmente até óbito. Dentro da fisiopatologia, o que a gente tem é, no alvéolo pulmonar, uma resposta inflamatória muito importante, com aumento da permeabilidade capilar pela produção de citocinas e a inundação desse alvéolo com um infiltrado inflamatório. O diagnóstico, ou pelo menos a suspeita diagnóstica da infecção por influenza é clínico. O paciente vai se apresentar para você com febre alta e todos aqueles sintomas, ou 2 daqueles sintomas que a gente falou, mialgias, artralgias, tosse, coriza, né? Sintomas respiratórios em geral são frequentes, a dor de garganta é muito importante, sintoma também que é bastante frequente. E radiológico, na suspeita clínica de síndrome respiratória aguda grave. Além disso, a gente tem o diagnóstico laboratorial, que é feito em geral por métodos de biologia molecular, com diferentes sensibilidades e especificidades. O teste mais comum disponível é o teste rápido para a influenza do tipo A e B, que tem uma sensibilidade em torno de 70% a 70%. Não é o melhor teste disponível. O PCR para influenza A e H1N1, em geral, é um teste com uma performance melhor, com 90% de sensibilidade, né? 90% a 99%. A gente deve tentar fazer o teste nos primeiros 2 a 4 dias de sintomas, até porque o tratamento só vai ser efetivo para a maioria dos pacientes nos primeiros 2 dias de sintomas, e aí é que a gente vai conseguir ter o diagnóstico. Para pacientes com fatores de risco, na suspeita de síndrome gripal ou respiratória aguda grave, independente do tempo de evolução, a gente deve coletar o exame. Em termos de tratamento, a gente tem o tratamento sintomático. O tratamento sintomático vai ser vasoconstritores
orais, principalmente, né, os antigripais comuns de farmácia, e Novalgina para febre ou outro antitérmico para febre. Em relação ao tratamento específico, os bloqueadores do canal M2, amantadina, rimantadina, são medicações com pouco uso e que o vírus desenvolve resistência rapidamente. Os inibidores de neuraminidase, principalmente o oseltamivir, que é o que está disponível no Brasil, são os mais efetivos desde que iniciados até 48 horas do início dos sintomas. Como a gente falou, as epidemias, né? É um vírus de fácil transmissibilidade, com tempo de incubação bastante curto, transmissão respiratória. No inverno é tudo o que o vírus quer, as pessoas estão agrupadas em espaços fechados, cada um respirando o ar do outro, as pessoas ficam mais próximas e isso facilita a transferência do vírus.